Bom dia, gente. Hoje é sexta-feira, dia 30 de maio. Eu tô chegando aqui na biblioteca. Oi. Ótimo, né? E aí depois você vai ver, pelo menos o de espanhol, a qualidade da aula é muito boa. Tem muita coisa. Gente, acabei de sair da biblioteca. O que houve? Estou indo agora. Estou indo pegar um bus para ir para Juiz de Fora para fazer o meu canal. Aí esse bus sai daqui meio-dia, aqui em Matis Baby. Para eu vir do meu bairro para cá, na Matis Baby, eu até tinha um ônibus, o 11h30, que sai daqui 11h30, que chegaria aqui, se não houver nenhum atraso, zero atraso, chegaria aqui pontualmente meio-dia. Chegaria exatamente nesse ponto aqui, né? Meio-dia. Só que eu teria que seguir reto, virar à esquerda, depois virar à direita, subir para pegar esse outro ônibus, que também sai exatamente ao meio-dia. Sai meio-dia E1, meio-dia E2. Ou seja, se eu viesse nesse, que seria o melhor horário, eu correria o risco de perder esse ônibus que vai lá para o lugar onde eu vou fazer esse canal. Então eu fui obrigada a vir um horário antes, uma hora antes pra cá. Aí eu falei assim, gente, o que eu vou ficar fazendo em Matis Baby esse tempo todo livre, né? Sabendo que quando eu chegar lá, eu vou sair daqui meio-dia para chegar lá no máximo meio-dia e meia. Meu canal é só às 2h. Vai ser mais um outro tempo também que eu vou ficar pastelando, que eu não vou ter nada para fazer. O que é que eu vou ficar fazendo nesse tempo livre? Uma coisa é quando você tá com dinheiro sobrando, porque aí você pensa assim, enquanto isso, vou pra rua, compro algumas coisas, vejo as modas e tal. Só que eu não tô podendo gastar. Porque assim, tem que pensar que agora, muito em breve, eu vou ter que gastar fazendo coroa de dente. E aí, do que eu tava conversando com a mulher lá, a tal que eu encontrei lá na última vez que eu fui, que ela falou que ela fez há muito tempo atrás, ela pagou R$900 no dente, 1.200 no outro, tudo coroa. E isso já tem um tempão que ela fez. Então, eu tenho que ir preparando pra me arregaçar, né? Não posso ficar gastando dinheiro assim à toa. Então, eu falei assim, gente, o que eu posso fazer na rua que não gaste dinheiro? E lembrando que eu tenho que fazer uma prova na segunda-feira. E eu quero de qualquer jeito fazer essa prova na segunda-feira de matemática. Mas como eu falei, o material que eu tenho, a apostila que eu tenho é muito ruim. Mas assim, pela internet eu até que tô conseguindo umas coisas legais, uns vídeos legais para assistir e tal. Só que eu não gosto de ficar na rua assistindo um vídeo. Porque mesmo com fone de ouvido, eu acho chato que alguém te chama pra alguma coisa e você tá ali com fone de ouvido, sabe? Sei lá, eu acho meio grosseiro. Então eu queria mesmo
era estar com um livro, sabe? Aí eu peguei, mandei mensagem pro responsável da biblioteca aqui da cidade para perguntar se tinha livro de matemática com essa matéria que eu estou estudando. E aí, a princípio, ele falou que não tinha, que lá eles não tinham livros didáticos, não tinha mais. Já tinha uns livros para descarte, queria dar uma olhada lá. Mas acabou que ele achou lá um livro exatamente para essa matéria que eu preciso, né? E aí, eu fiquei esse tempinho ali na biblioteca estudando. E agora eu estou vindo aqui para esperar esse meu ônibus. Ainda estou alguns minutinhos adiantada. Para esperar esse meu ônibus para poder ir lá fazer o meu canal. E aí o bom que eu encontrei também com o cara que é responsável pelo setor da cultura aqui. E aí perguntei lá da minha carteirinha de artesão. Aí ele falou que tá quase pronto, só falta um carimbo. Aí depois eles entram em contato comigo para falar se vai estar pronta. Quando vai estar pronta, né? Que já tá pronta, mas só para eu buscar. Gente, eu acabei de chegar aqui na Santa Luzia, né? Eu vou na UPA, que é ali, ó. Só que são meio-dia 28, meu atendimento é só às 2 da tarde. Aí eu encontrei esse negócio aqui, ó. Brahma, pensei, é um botequim. Mas tá ali, distribuidora do torresmo, sei lá. Justamente uma das coisas que eu mais odeio na vida é torresmo. Eu achando que era um botequim, mesmo que seja um botequim, é um botequim que vende torresmo. Eu não vou suportar o cheiro do torresmo. Eu odeio o cheiro de torresmo. O que acontece? Vou contar pra vocês. Eu tô tão enjoada. Eu vim muito enjoada dentro desse ônibus. Minha consulta é só às 2 da tarde. Eu vou atravessar aqui. Então o que eu vou procurar é algum lugar, nem que seja algum botequim, sabe? É que eu não conheço esse bairro. Eu vou procurar algum lugar para eu comer alguma coisa, para eu tomar sim uma Coca-Cola, porque eu estou com muito enjoo. Eu tô em jejum, né? Eu tô no jejum intermitente. E ontem, quando eu fui lá pra casa do meu primo e tal, comprei uns negocinhos pra gente fazer lanche. A gente só comeu besteira, né? Só comeu pão, torrada, biscoito. Não comeu nada que alimentasse. Aí eu cheguei em casa, aí até que eu fui dar comida aos cachorros e tal, eu não lembro de ter... Eu acho que eu tomei um café com leite, mas eu não lembro de ter comido mais alguma coisa assim, de substância, sabe? Alguma coisa que realmente alimente. Então assim, esse enjoo que eu tô sentindo é muito possivelmente de falta de comer comida de verdade, sabe? O problema é o seguinte, eu não estava contando com isso. E eu não trouxe nenhuma escova de dente, bicho. Eu tô com meus dentes tudo limpinho na base do fio dental. Só que assim, é questão de sobrevivência mesmo, porque assim, preciso mesmo comer alguma coisa. E quando eu saio, eu falo, podia deixar pra depois. Eu tô com medo do pai que eu passo mal durante o canal, sabe? E outra, eu vou sair desse canal anestesiada. Não vou poder comer alguma coisa logo depois de fazer o canal, entendeu? Então, o que eu vou fazer então é procurar algum lugar aqui pra eu comer alguma coisa, pra melhorar esse enjoo, e aí depois eu já vou nesse bairro, por isso que eu tô aqui procurando. Aí depois eu já vou lá e faço esse canal. O que eu tô vendo muito aqui é mecânica,
Ó, material de construção, terraplanagem, coisa pra comer mesmo. Não tô achando não. Aqui, UPA Farma. Então, quiser achar a farmácia onde tem, olha ali, ó, tem Coca-Cola, ó. Cara, mas não tem nada pra comer, né? Eu vou ainda andar mais um pouquinho, ver se eu acho alguma coisa, alguma outra coisa, né? Se eu não encontrar, eu venho aqui e compro a Coca-Cola. Mas eu não posso ficar com meu estômago só com Coca-Cola, né? Nos últimos dias eu tava fazendo direitinho. Eu tava saindo e tava carregando uma banana e uma garrafa d'água na bolsa. Hoje só tem aqui a água. Ah, é, treco de gás. Outro ali que parece mecânica também. Lá na frente, clínica de pintura. Ainda não achei nada de comer aqui. Não. Entendi por qual razão que eu não encontrava nada, né? Temos um mercado aqui. Então vai dar pra eu comprar alguma coisa. Ó, gente, comprei um monte de pão de queijo. Tá bem murchinho, do jeito que eu gosto. Uma Coca-Cola. E vou comprar um iogurte. Vai ser isso. Nossa, esse Bahamas é feio, esse daqui, viu? Ai, ó, tô extasiada. Mas parece que a anestesia que vai passar rápido. Acabei de fazer o canal. E agora ela marcou o próximo do dia 10. Agora eu tô indo ali pegar um ônibus no centro daqui da cidade de fora. Porque o ônibus da minha cidade demora muito a passar. Esse que vem nos hospitais e tal. Porque tem que esperar todo mundo acabar suas consultas e tal, pra saber qual hora que vai sair, né? Aí eu prefiro então ir nesse de rua mesmo. Tava tão nervosa assim, não com o canal, comigo mesma, porque quando eu cheguei aqui, eu cheguei bem cedo, né? Apesar de ter ido lá no Bahamas comprar lá um negócio pra comer, eu cheguei bem cedo. Aí quando eu olho pra cara da dentista, eu, caraca, esqueci o raio-x em casa. Eu já esqueci o raio-x no dia que eu fazia a cirurgia de aumento de coroa. Aí depois vim aquela semana pra ser atendida com ela, aquele dia que ela não veio. Aí eu trouxe o raio-x, só que aí hoje eu esqueci de novo. Por quê? Porque eu tô com uma bolsa onde o raio-x ficava. Só que eu coloquei material de estudo na bolsa e tirei o raio-x daqui e não lembrei de colocar ele de volta. Eu falei, nossa, será que ela consegue fazer um canal sem raio-x? Achei que ela ia brigar muito comigo. Uma dentista super gente boa, parece boazinha. Eu falei assim, mas as boazinhas também ficam nervosas, né? Vai que as boazinhas são as que mais ficam putas, né? Porque o erro foi meu? Foi meu. Aí eu falei com ela assim, você vai me matar. A senhora vai me matar, você não trata assim, né? Aí ela, não tem problema não. Aí foi super de boa. Eu pegar ônibus aqui e vim sentada. Geralmente eu sempre venho de pé quando eu saio lá da dentista. Hoje, ônibus, né, lá do Santa Luzia. Aí quando do ônibus eu olhei isso daqui, Center Panos. A moça me falou, agora eu vou dar pra cá, tá vendo? Aqui é perto da rua que entra pra ir pra casa do meu primo. A moça, que eu não vou lá hoje não, já fui ontem, né? A moça me falou que essa loja já existe há 5 anos. É a primeira, acredita nisso? Que é a primeira vez
que eu vejo essa loja. Aí até peguei o cartãozinho dela pra ver Instagram e tal. Eles vendem muito material para quem faz costura criativa. Inclusive, eles têm um curso de costura criativa. Aí lembra que essa semana eu fui numa loja, aí fui ver o preço do tal do bastidor e eu não comprei porque, apesar de pequeno o que eu vi, eu achei caríssimo. Eu acho que era 30 conto, sei lá, um bem pequeno. Comprei aqui um por R$15,90. Então, assim, uma grande diferença de preço. Aliás, eu cheguei na loja com um pouquinho de preconceito, pensando assim, coisa para costura criativa vai ter muita coisa cara, tal. E realmente, assim, tinha algumas coisas que não vale a pena comprar. Melhor você comprar numa loja grande, né? Comprar os tecidos, que ele tem muito assim, muito tecido com estampa, umas estampas fofinhas pra quem gosta de estampa, né? Eu não sou a pessoa tão fã das estampas, eu sou mais fã dos tecidos lisos e tal, né? Mas, assim, tem muita opção. E aí algumas coisas tem um preço bom. Eu comprei também uma linha de crochê que eu tava precisando. E foi isso, mas o meu intuito não era parar aqui não. Era parar lá embaixo, naquela primeira loja que eu fui alguns dias atrás de malha. Mas eu nem sei se eu vou. Tô até pensando no assunto, se eu vou mesmo ou não. Então eu decidi ir pra casa, eu tô anestesiada, acredita? Decidi ir pra casa porque se eu não for... Ai, que droga, abriu o samba. Se eu não fosse agora, se eu fosse primeiro lá na loja, eu ia ter que ir no próximo ônibus, assim, acho que vai dar pra ir no 3h15 aqui agora. Cometi 2 crimes. A Coca-Cola já tá só a garrafa para jogar no lixo. Tinha 2 meninas lá no Bahamas que recomendaram estão falando desses biscoitos aqui. Esse Choco e Cream e esse daqui de pistache. Gente, acho que eu nunca nem comi pistache. Mas elas falaram tão bem, que eu tive que comprar para experimentar. Não sei porquê, mas é porque elas falaram demais. Sinceramente, a pior parte de sair é andar de ônibus. Eu tô num enjoo tão grande. Ai, quando eu ando de ônibus, até hoje, cara, desde criança tem isso. Tem dia que assim, que é menos intenso. Mas tem dia feito hoje. Tô quase colocando os bofs pra fora. Então, gente, eu cheguei aqui em casa. Deixa eu ligar essa luz aqui, peraí. Estourou um pouco, né? Cheguei aqui em casa. Dei comida às crianças. Eu cheguei quase 1 hora, né? Mais meia hora atrasada do horário delas. Mas mais cedo que ontem. E passando mal. Hoje eu andei muito de ônibus, né? Não foi só um ônibus. Então, tava passando um estômago muito ruim. Eu ainda estou passando mal, mas estou melhor do que estava. Aí dei comida às crianças. Respondi algumas mensagens e deitei. E aí eu acordei, tem o quê? Tem mais ou menos meia hora, assim, tipo, vi até escurecer lá fora, sabe? Porque as crianças às vezes não compreendem que a mamãezinha está passando mal, sabe? Mas, e outra, telefone, hoje em dia ele toca mais spam do que qualquer coisa. Então, ai, que saco, sabe? Mas eu fico pensando, gente, é muito difícil, né? Uma pessoa que passa tanto mal, às vezes é difícil você conseguir tá de bom humor, tá com boa disposição. E a vida tá sempre cobrando isso da gente, né?
no dia que a gente tiver assim mais na nossa, ou eu não querendo se esforçar tanto, eu faço muita coisa aqui em casa, né? Mas, tipo, já é tanta coisa que eu faço, eu não quero fazer ainda para além daquilo que eu faço, tem que fazer ainda mais coisas. E às vezes, dependendo do dia, para fazer aquilo que eu faço, eu tenho que usar uma força que eu penso assim, que muita gente que com, com muito menos problemas do que eu, que às vezes a pessoa não tem nem questões nem nada, as pessoas estão reclamando de fazer as coisas e eu faço muito o que tem que fazer, a coisa que eu faço que muita gente nem faria, né? Esses dias eu estava falando com a pessoa sobre fazer obras em casa, né? Tal, que eu que faço. Eu fico assim, às vezes tem pessoas de classe social mais alta que a minha e que compreende melhor a situação do que quem é da minha própria classe social. Aí a pessoa, mas por que você não paga alguém para fazer? Se tivesse dinheiro para começar, para tudo aquilo que eu preciso e quero fazer nessa casa, se eu tivesse que pagar alguém para fazer tudo, eu ia ter que ter muito dinheiro pra fazer tudo. Porque a obra não é barata, a obra é cara. Aí, aquilo que eu consigo fazer, aquilo que dá pra fazer, é claro que eu vou fazendo. Por exemplo, é uma coisa muito simples aqui em casa que eu quero fazer, isso já é uma questão de querer, não é uma necessidade de falar assim, precisa disso. Esse trabalho de caquinhos, por exemplo, que é um trabalho demorado. Uma parede grande, né, sei lá, pode demorar semanas. Imagina você ter que pagar um pedreiro, imagina um sozinho, né? Você vai pagar no mínimo R$ 200 por dia para fazer isso, sendo que é uma coisa simples que eu mesma posso fazer, entendeu? Então, assim, o que dá para fazer, eu vou fazendo. Mas eu confesso que já é tanta coisa que eu tenho para fazer e que já tenho aquela frustração de saber que num dia eu não vou conseguir fazer tudo, em uma semana eu não vou conseguir fazer tudo, em um mês eu não vou conseguir fazer tudo, que sempre tem coisas para deixar para o dia seguinte e que há essas interferências, né? Igual, por exemplo, seria muito fácil eu pensar, hoje eu vou sair, eu vou ao dentista e quando eu voltar, eu vou pegar em obra, eu vou cortar piso, eu vou... Não existe isso. Talvez existisse quando eu fosse jovem. Hoje eu já não tenho essa energia. E eu fico assim, condicionada, né, pelas minhas condições, né? Por exemplo, hoje eu voltei muito enjoada, não tinha condição de eu fazer nada hoje. Então, não fiz. Fui deitar, deitei até agora, levantei tem meia hora, porque são 5 para 7 agora. Levantei meia hora, não, tem uns 45 minutos que eu levantei assim, gente, eu tenho que tomar comer uma banana, tomar um café com leite, porque eu só como até 6h30, né, por causa do meu jejum. E aí levantei por causa disso, pra poder comer. Daqui a pouco entra um vlog meu no ar. E aí que eu tava falando que às vezes eu fico assim, tanta coisa que eu não consigo fazer. E há esses condicionalismos, né, porque num dia que eu passar mal, é um dia que se eu estiver passando muito mal, é um dia que eu não vou conseguir fazer as coisas, né? Aí é mais um dia que eu vou estar jogando as coisas pro dia seguinte, e as coisas que estavam pro dia seguinte vão ficar, vai aquela bola de neve, né? Vão ficar para depois, que eu fico assim, eu não quero mais acrescentar mais coisas para além daquilo que eu já tenho que fazer. Às vezes eu tô fazendo coisas, eu nem gosto muito que as pessoas me deem opinião, porque as pessoas me dão opinião ou contando que eu vou ter dinheiro para seguir as coisas da opinião delas, e eu não tenho esse dinheiro da opinião delas. Se eu pudesse fazer as coisas caríssimas, eu fazia, né? Ou então ser coisas muito mais trabalhosas, né? Sou eu que vou fazer, não é a pessoa que vai dar opinião que vai fazer o negócio, né? Então, eu não quero dificultar mais as coisas. Nossa, o Biagio tá chato, hein? Biagio!
eu não quero dificultar as coisas ainda mais, porque sou eu que vou gastar dias e dias, né, fazendo tal coisa. E eu não quero, assim, mover uma coisa para além de tudo que eu faço. Sabe, se alguém fosse acender um cigarro e pedir para eu acender, eu falar, acende você, porque eu tô cansada. Porque não quero ter que mover uma palha para além dessas milhões de coisas, né, que eu tenho que fazer essa semana. Basicamente, porque saí direto, a única coisa que deu pra fazer foi mesmo trabalhar um pouco no quintal. Mas é porque vocês não fazem ideia daquilo que, por enquanto, vocês não estão vendo nada concreto, né? O que vai vir depois ainda das limpezas. E eu tô gastando tanto tempo com essas limpezas, muito mais do que aquilo que eu imaginei que ia gastar. Vai vir tá sempre vindo uma fase, assim, de muito trabalho, de muita coisa pra fazer. Então, tomando um cafezinho agora, porque eu já não tô na hora que eu possa comer. Eu tava pensando, teve um dia que eu levei um tombo, né? Saindo do ônibus, levei um tombo. E aí hoje eu passei mal. Se a minha avó tivesse viva, ela ia falar, porque você não tá comendo, menina? Mas eu tô comendo, gente, eu tô comendo. Só que é uma quantidade menor. É uma quantidade que dá pra pessoa sobreviver muito bem. Tô comendo até mais do que aquilo. Eu tomei até Coca-Cola, vocês vejam. Pão de queijo tava uma delícia. Macinho, assim, até meio molinho demais, do jeito que eu gosto. Até meio murchinho. Eu gosto de pão de queijo assim. Só que eu não comi realmente, de fato, hoje eu não comi proteína, mas amanhã está no meu plano comer proteína. Aliás, comi banana, né? Mas banana é mais por questão do potássio. Não, mas hoje eu não tive realmente uma alimentação boa, não. Mas amanhã terei. Mas a minha avó já falaria que é fraqueza. Pra minha avó sempre estava magra, sempre, né? Bom, mas eu não gosto de ficar lembrando da minha avó, porque eu não gosto de lembrar que ela não está mais aqui. Mas voltando a falar, né? Mostrar o livro que então eu peguei na biblioteca. É esse aqui, chama Estudos de Matemática. É do segundo ano do segundo grau. Tá saindo a capinha aqui. Aí eu vou estudar, este fim de semana vai ser isso. Aí eu tava estudando na biblioteca as matérias que são a que eu vou fazer prova na segunda-feira, se Deus quiser, com a ajuda do Pai do Senhor. Nossa, muito mais fácil por aqui do que pela apostila que eu tô estudando, porque a apostila que eu estou estudando é como se ela quisesse resumir, aí ela resume demais o negócio. Só que ela esquece que resumiu. E é, por exemplo, tem um exercício lá, faz a árvore de não sei o que. Mas, gente, aí eu olho assim, gente, mas não tem essa árvore de não sei o que nessa matéria aqui. Aí quando eu entrei aqui no livro, a primeira coisa que fala é sobre isso, sabe? Então, tipo assim, lá ele esquece que tá resumindo, que não tá me dando a matéria inteira. Aí depois eu fico meio perdida assim. E o professor depois também não entende por que eu tô perdida, porque o professor sabe de tudo, mas ele não sabe que ali naquela coisa não tem certas coisas. Então, vem exercícios de coisas que não estão na tal apostila que me foi fornecida. Então, essa semana, então, hoje, no caso, amanhã e domingo, vou estudar por este livro para poder fazer pelo livro e também vou ver vídeos na internet, né? Amanhã eu tenho que sair de manhã pra fazer a barba do meu padrasto, pintar o cabelo da minha mãe. Quero ver se eu vou cedo. Não sei se minha mãe já chegou. Quero ir cedo, sabe? Pra depois não ter mais que sair de casa, pra poder me fechar e poder estudar. É isso que eu quero, me fechar e poder só estudar e não ter que pensar em mais nada. E de preferência colocar o meu telefone no não perturbe. Bom, então é isso. Esse é o livro que eu vou então estudar esse fim de semana. E mostrar também que eu vou ser uma bordadeira muito séria, muito profissional, porque eu comprei, né, o tal negócio, o tal bastidor.
Este é um pouquinho maior do que aquele que eu tinha visto na outra loja e custava 24 contos. Esse daqui na outra loja, na que eu vi esses dias, eu acho que custaria uns 30 contos. E eu comprei aqui ó, R$ 15,60. Deixei aqui pra eu lembrar, pra falar. Então, eu vou bordar, eu tô com umas ideias de umas coisas. A ideia até já é antiga, tá? É porque eu não tive tempo de praticar, eu não tenho tempo pra executar todas as minhas ideias. Umas coisas que eu vou bordar, comprei esse pedacinho aqui, ó, de tecido, que eu vou precisar também. E eu tô com muita ideia bacana de coisas pra fazer em bordado. Eu sou uma pessoa, eu falei no vídeo anterior, né, que a gente pode ser várias. Eu sou uma pessoa muito tecnológica, apesar de na prática eu não estar tão tecnológica nos últimos anos, mas é mais por falta de tempo mesmo. Mas antigamente, inclusive quando começava a internet, né, então, e quando a maioria das pessoas nem tinha tanto acesso assim à internet, porque a internet só se popularizou mesmo, quando ela foi para os telefones. Aí a maioria das pessoas, né, passou a ter celular, né, e a ter acesso, né, à internet através do celular. Mas antes era só quem tinha um computador em casa ou notebook, que eram as pessoas que mais, né, acessavam. E eu sempre fui, quer dizer, nos últimos anos, me tornei a pessoa que sempre tinha um computador. Então, enquanto a maioria das pessoas não sabia nem ligar um computador ou não tinha um computador, e então não tinham acesso à internet, então tudo vinham me pedir, vê isso pra mim, vê aquilo, porque as pessoas não tinham realmente acesso à internet, digo a maioria das pessoas. As pessoas não tinham conhecimento nenhum e eu já tinha conhecimento de como fazer site, né? HTML, PHP, CSS, linguagens de programação. Então, eu estava bastante avançada. Agora, eu sinto que todo mundo avançou e que eu fiquei para trás, porque, né, se tornou tudo muito mais acessível, né? A interface é, é, é uma coisa, assim, intuitiva para a maioria das pessoas. Tá todo mundo muito atualizado, digo, perto de mim, que não estou me atualizando com as novas tecnologias. Aplicativo para isso, aplicativo para aquilo. Nem tenho tempo para ficar fuçando muito mais nas coisas, mas eu sei que quando eu falar, agora eu quero ser tecnológica, eu sei também que eu não vou ficar no raso, é porque no momento eu não tô tendo tempo, tô fazendo muita coisa, mas quando eu falar, agora eu quero, eu sei que eu não vou ficar no raso, eu sei que eu vou querer ver as novas linguagens de programação, não vou querer ficar só na experiência do usuário, entendeu? Como, por exemplo, eu tava sem tempo pra cuidar de mim, pra cuidar do meu corpo, mas vocês podem ter notado, quem acompanha o vlog, né? Que antes, né, eu tava muito ocupada, muitas outras coisas, mas depois, quando a vida me proporcionou, comecei a correr atrás das coisas, comecei a me dedicar a cuidar da minha saúde, aí médico pra cá, médico pra lá, tô nesse tratamento do dentista que tá, agora falta mais um canal pra fazer, aliás, em relação a esse canal, porque é tudo aqui. Aí eu até perguntei, são 2 canais, né? Que eu tenho, são os 2 últimos canais pra fazer. Eu fiz, acho que 6 nesses últimos tempos. Acho que 5. Era pra ser 6, mas teve um que não deu canal. Foi cirurgia. Fiz, então, acho que 5 canais e 2 cirurgias de aumento de coroa. E aí, até falei com a doutora, se quiser aproveitar a anestesia e fazer já os 2 canais de uma vez, ela falou assim que não podia fazer. Porque, assim, se der algum problema, agora tem que esperar, né, tal, pra ver se tá tudo ok, se eu vou ter alguma dor. Falou que se eu tiver alguma dor, posso tomar remédio. Não tive, graças a Deus. Mas que se tiver alguma dor, por exemplo, depois não dá pra saber qual dente que um do lado do outro, qual foi o dente que doeu. Então tem que esperar. E agora, então, o próximo canal e último tá marcado pro dia 10. Mas como eu disse, eu sou muito focada e mais que focada, eu sei muito bem o que eu preciso fazer. Talvez por isso que eu seja tão ocupada, porque eu tenho uma noção que talvez algumas pessoas não tenham daquilo que é preciso ser feito. Então,
Quando eu comecei a falar assim, agora eu vou cuidar da minha saúde, eu comecei a cuidar, comecei a ir médico direto, comecei o negócio do dentista. Aí agora aí algumas semanas atrás que começou a surgir o tempo para eu cuidar do meu corpo. Aí comecei a fazer ginástica em casa. Aí surgiu o negócio ali da aula de treino funcional. Aí comecei a ir no treino funcional. Só que eu quero mais. Eu quero ter uma rotina da pessoa que anda de bicicleta de manhã, que sai para correr de manhã, que faz ainda mais treino ainda, principalmente. Eu quero fazer yoga pelo menos uma vez por semana. Eu quero fazer uma parte muscular em casa também. Eu quero mais. Só que eu ainda por enquanto, ainda não tenho condição de abraçar tudo isso para minha rotina. Então, mais o que eu já estou fazendo, perto de antes que eu não tinha tempo nem para isso, já estou feliz por ir podendo aos poucos ir mudando a minha rotina e ir adicionando essas coisas que me fazem tão bem, que esse é o tipo de rotina que eu gosto de ter. Eu acho que basicamente foi isso que faltou acrescentar, que faltou explicar. Quero também arranjar mais tempo para leitura, porque para mim é muito fundamental a leitura. Mas eu não sei se já para o próximo vídeo, eu tô querendo muito fazer um vídeo sobre... No vídeo anterior eu falei sobre amizade na vida adulta, né? E é um tema que eu acho importante falar. Porque muda, né? As coisas mudam. Tem muita gente que fala assim, eu não sei, eu não consigo ter amigos. Então eu queria falar sobre esse tema aqui, né? Falar sobre os amigos que eu tenho, falar como se faz para ter amizades reais no mundo que está sendo cada vez mais virtual. Talvez este seja o tema do próximo vlog. Mas por enquanto nós ficamos por aqui. E aí no outro a gente conversa. Beijinho, tchau, tchau.